Boa noite, meu povo. Hoje eu vou destacar a importância dos estudos antecipadamente em relação aos editais, bem como dos tópicos que vai ser de suma importância a relembrança de números romanos, algarismos romanos. Muito importante aí quando caem algumas questões, alguns alunos que têm dificuldade em relação à identificação desses números, já que são utilizadas as letras. Chama a vinheta! Boa noite. Se você pode reparar, né? Voltei a usar óculos, amiguinho tá aqui, recuperado. Tava na UTI sendo consertado aí, mas felizmente deu jeito. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você está nos seus estudos? Senti muita falta de vocês, eu tenho certeza, tá? Porque é um papel, uma missão pra mim ajudar você aí nos seus estudos, na sua prova aí como um todo. Eu espero que você esteja aí firme e forte, sendo auxiliado aí pelos seus pais, eles que são inicialmente a sua principal fonte de amizade aí, para estar sempre te incentivando na medida do possível. E eu, como educador aí também, posteriormente vou vir em um segundo momento para acabar reforçando, dando esse suporte, dando essa ajuda na medida do possível também. Lembrando, gente, que para aqueles que estão aí se preparando, é sempre recomendado não esperar com que o edital acabe saindo. É bastante importante você já ir se programando com antecedência em relação aos conteúdos que estão sempre cobrados e que na maioria das vezes são repetitivos. Se você observar sempre aí, qualquer colégio militar, vou dizer aqui de Brasília, né? E comparar os editais do Colégio de Tiradentes, Colégio Militar de Brasília mesmo, o CMB e o Dom Pedro, eles têm um edital parecido. Eu, por experiência, já pude perceber que das três escolas, dos três colégios aí, o mais trabalhoso, mais difícil, mais bem elaborado em relação à exigência vai ser os próprios CMB, tá? Não que os outros não sejam difíceis de serem realizadas as provas, mas em grau de se você pegar a mesma prova e comparar, eu considero a mais difícil e a mais bem elaborada o CMB. Por isso que a disputa talvez por ele seja maior do que a dos demais colégios. Meus queridos, esse conteúdo aqui, ó, números romanos, pode ter certeza, alguma coisa, nem que seja uma única questãozinha, vai acabar caindo na sua prova, tá? Não costuma cair com muita frequência, mas eu pude observar na última prova que teve do Colégio Militar de Brasília mesmo, ou se não estou enganado foi do Tiradentes, esse conteúdo aí acabou caindo, tudo bem? Como é que ele normalmente é cobrado? Ele é cobrado aí em forma de texto, onde normalmente vai aparecer para você como sendo a representação de algum número cardinal. No caso, números cardinais são esses aqui que a gente sempre escreve habitualmente, tá aí no nosso dia a dia, né, corriqueiramente sempre trabalhando com eles. E o sistema de numeração romana, ele vai seguir um princípio um pouco diferente, né? Ao invés de utilizar números cardinais, né, eles vão utilizar o sistema de letras. Todo mundo aí na escola, com certeza um dia já teve essa matériazinha que para alguns foi meio chata, porque tem que decorar as letras, e ainda para piorar, tem como piorar? Tem, é porque não é cobrado, mas a gente pode piorar como? Se eu quiser fazer operações, se eu quisesse colocar alguma operação aqui, fazer uma multiplicação simples e pedir a resposta em números romanos, em algarismos romanos, aí eu vou perguntar para você, você saberia fazer isso? É isso que a gente vai aprender a fazer hoje, tá? Não em relação à parte de operações, mas principalmente eu quero que você relembre, porque essa matéria com certeza em algum momento da sua vida, quando você era mais novo, já viu ela, tá? Só para recapitular mesmo, uma unidade. E aqui, gente, já vou logo antecipando também, principalmente a partir não deste número, de 5, tá? Mas no próximo tópico eu vou falar em relação aos demais números. Você vai se lembrar com certeza de mim, não desse rosto feio aqui, tá? Numa hora da prova. Mas você vai entender por que eu estou falando isso. Vamos lá, sem mais delongas. Uma unidade
você vai relembrar ou ver, se não aprendeu, né? Vai ser representado pela letra I de Ivo. Tudo bem? Sempre o número 1 vai ser representado pela letra I de Ivo. 5 unidades. Olha só que coincidência. Aqui vai aparecer a letra V de Ivo. Então associa logo. Número 1, letra I de Ivo. Número 5, letra V de Ivo. As demais letras, os demais números, não tem nada a ver, tá? Até pode ter, por exemplo, esse aqui, o 100, por causa do meu sobrenome, tá? 10 unidades. Que letra vai ser? Se você relembrar, vai ser a letra X. 50 unidades. Aí, aqui também vai ter um pouco do meu nome. Meu sobrenome é Carlos. Então, 50, qual letra que vai ser? Você vai memorizar como sendo a letra L. 100 unidades. Olha que coincidência, né? Agora que eu fui reparar também. 100 unidades também vai ter a inicial do meu sobrenome, a letra C. Então, quando eu falei para você que você ia se lembrar de mim, não do rosto, mais uma vez ressaltando, foi verdade, tá? Coincidentemente ou não, Ivo Carlos. I, V, aqui só não vai ter o O, porque nenhum deles, tá? Não apresenta a letra O. Mas X não tem no meu sobrenome nem no meu nome, mas o L e o C, sim, tá? Ivo Carlos. O I, o V, o C e o L. Pronto. Decorou exatamente dessa ordem. Aqui você já não esquece mais, assim eu espero. 500 unidades vai ser com a letra D. E 1000 unidades. Isso daqui eu acho que é mais fácil para todo mundo, né? 1000 unidades você viu que seria representado pela letra M. M de Maria, que foi o nome da minha mãe. Tá certo? Então, Ivo sem o O, Carlos sem as demais letras. M de Maria, tá? Representando o número 1000. Até aqui alguma dúvida? Espero que nenhuma, né? Bem facinho. Agora, gente, eu vou apresentar para vocês o quê? Os demais números que a gente também trabalha, em especial menção para alguns desses números, algumas dessas letras a gente pode fazer o quê? Repetir, tá? Que é o que justamente eu vou acabar mostrando nesse segundo tópico. Demais algarismos romanos. E depois a gente vai poder combinar para mostrar para você o quê? Como a gente pode montar outros algarismos, melhor dizendo, juntar algarismos para formar números e, por consequência, mostrar a escrita e a identificação desse número. Porque pode ser que, por exemplo, para você caia lá na prova assim, tem lá um texto, questão clássica, hein? Já dando logo a dica. Ele dá um ano que aconteceu algum fato histórico, um ano que alguém nasceu, alguém morreu, enfim, em algarismo romano. E aí ele pode pedir para comparar, por exemplo, o ano atual com esse número que ele te deu em algarismo romano, ou ambos os números em algarismos romanos, e querer saber a diferença. Pronto, é um estilo de questão bem clássica, que se você não souber identificar que algarismo ou número romano você não vai fazer. Na melhor das hipóteses, você vai acabar chutando, sabe-se lá Deus se vai acabar acertando a questão também, tá certo? Então eu vou pegar aqui o nosso amiguinho Jack, né? Jack acabou voltando aqui também. E agora a gente vai, nesse segundo momento, então, mostrar para você como a gente faz a representação desses outros algarismos. Lembrando que o que a propriedade fala lá para a gente? A propriedade fala que eu posso repetir esse mesmo algarismo, vou começar lá pelo número 1, né? Até 3 vezes, tá? Então, por exemplo, lembrando aí o número 1, qual letra que eu falei? Você vai usar a letra I de Ivo. O número 2. O número 2 a gente vai representar como?
como sendo um I mais um outro I. Então fica II, Ivo, Ivo. E o número 3? 3 Is. Lembrou dessa parte, gente? É assim que você aprendeu lá, ó, com a tia Cássia. Normalmente, por incrível que pareça, essa matéria ela costuma ser abordada em que ano? Lá no segundo ano do seu ensino fundamental 1. No meu tempo era chamada primeira série. Hoje no seu tempo é chamado segundo ano do ensino fundamental 1, tá? Assim eu espero que você tenha visto exatamente nessa época, tá? Ensino fundamental 1, modelo educacional atual. Então, os números 1, 2 e 3 a gente pode pegar apenas uma única unidade, letra I, e representar ela até 3 vezes sendo repetido. É assim que você aprendeu. Tá, e como é que ficaria então o algarismo 4, ou o número 4? Aí a propriedade já fala o seguinte: lembra lá atrás que eu falei assim, olha, o número 5 era representado por qual letra? A letra V do meu nome. Só que a propriedade fala o seguinte, como eu já mostrei para você o número 5, e 4 é justamente, concorda aí comigo sim ou sim, né? Justamente a representação dessa subtração, 5 menos 1, fala aí do outro lado, sim, isso, eu sei que você é um aluno esperto. Então a gente vai falar o seguinte, ó, como houve essa subtração, a propriedade fala que para a representação em romanos você vai pegar o algarismo ou o número 1 e colocar ele na frente de qual número? Aliás, de qual letra? V, que é a representação do 5. Então, toda vez que eu quiser representar o número 4, eu posso pegar o algarismo, o número 1, que é representado pela letra I, e colocar na frente da letra V, representado o número 5. E você obrigatoriamente aprendeu que isso aqui representa uma subtração. Por que isso aqui é importante? Como eu já mostrei para você o número 5, que era representado apenas pela letra V, a gente pode pular agora do 5 para o 6. E o 6, gente, então, como é que acontece? Aí você aprendeu aí, ó, relembrando. Não era justamente 5 mais 1? Aí agora, você como um bom aluno, lembra que o número 6, eu só vou inverter a posição do I e do V. Então, eu vou colocar o V na frente e o I atrás. Tá certo? Então, fica VI. Cuidado para não confundir, tá? O 4 é o I na frente do V. O 6 é o V na frente do I, tá? Sendo assim, se você entendeu essa parte do 6, como é que a gente pode representar, então, o 7? Não é justamente 5 mais 2? E a gente não viu que, por consequência, o 2 não é representado como sendo 2 Is, 2 Ivos? Então, você vai pegar a letra V e colocar quantos Is? 2 Is na frente do V. Eu não disse que a gente pode representar esse número, essa mesma letra menor, até 3 vezes? Então, tá aí representando. Começou a atuação da gravidade nesse vídeo. Vamos lá então, meus queridos. E o número 8? Né? Justamente por analogia à soma de quem? 5 mais 3. Então, eu posso representar como sendo como? Vou até mudar um pouco aqui essa seta, ó, para seguir o modelo ali das demais. Por ser 5 mais 3, eu vou colocar como sendo o quê? V e mais quantos Is, né? Já que o número 3, a gente representar ele com 3 Is. Então vai ficar assim, ó, V, I. Pronto. Então é o V no meu nome mais 3 Is da inicial do meu primeiro nome. Tá certo? Acho que essa é uma matéria bem tranquila para a gente rever.
Você vai ver que em provas essa parte costuma ser bem tranquila, a menos que ele possa piorar da maneira que ele quiser. Colocar alguma operação lá, multiplicação, divisão, potência, e queira a resposta em romanos. É por isso que é importante você rever isso. Tá. A mesma ideia, então, como eu falei, pro 6, 7, 8 e o 4, a gente vai abordar agora o 9. Vou mudar aqui um pouco da caneta. O 9, eu não posso falar que é justamente essa subtração aqui, ó, 10 menos 1. Então eu posso representar ele como assim, ó. E outro, você está podendo perceber que na subtração, né, justamente o número grande, obviamente, subtraindo o menor. Então a ideia do 9 vai ser a mesma que a do quem? A de quem? A do 4, tá certo? Então eu vou colocar o i na frente de qual letra que representa o 10 que eu coloquei lá no início? X e x. Tá certo? Então a ideia é quando eu tenho, por isso que eu expliquei no primeiro momento aqueles números lá, para justamente você chegar nessa, quando a gente chegou nessa parte, a gente ter essa questão de quando tem uma subtração de um número, o número menor ele fica na frente do número maior. A representação do número menor na frente do número maior quer dizer que acontece uma subtração. Quando eu tenho justamente o caso contrário, como no 6, o 7, o 8, é o contrário também. O número maior, ele está somando com o número menor. Lembrando que eu posso representar a mesma letra quantas vezes? 3 vezes, no máximo. É a regra, tá? Então vamos lá, gente. O 10 eu já vi que é o x. Vou pular para o 11. O 11 é justamente 10 mais 1. E aí a gente não está abordando que, nesse caso agora, como eu tenho uma soma, o meu número maior, 10, que é representado pela letra x, vai ficar na frente de qual letra? I. I de Ivo. I de inteligente. Tá? Vamos lá então por analogia. Os números 12 e 13 vão acontecer da mesma forma. O 12, por ser 10 mais 2, eu vou colocar na frente x e mais quantos i's depois? 2. I. E o 13? 10 mais 3. Então eu posso colocar como aqui, ó, x, i. Eu vou parar um momento aqui para explicar o seguinte. Muitos de vocês podem estar se perguntando assim: ah, mas por exemplo, o 9 eu não posso representar como sendo 4 mais 5? Pode, até porque, claro, né, a soma desses dois vai dar 9. Eu vou trocar esse pincel, né, porque a gente já está vendo claramente ali que já está começando a falhar. Então 9 também pode ser representado como sendo 4 mais 5. Então será que eu posso representar assim, ó? Existe esse número aqui, por exemplo, IV, que é o 4V. Ou então, sei lá, VIV. Pronto. Eu posso representar assim, como sendo essas duas maneiras? Aí eu vou te desanimar. Não, não tem como, tá? Porque justamente a gente é dessa forma que a gente sempre aprendeu durante a escola. E é exatamente dessa forma que os romanos inventaram. Então a gente trouxe para os nossos estudos na matemática, tá? Apenas dessa forma, que você conhece. Por quê? Porque vai chegar determinados momentos que, dependendo do algarismo, vai ter tanta letra aqui que não tem como representar. Tanto que a representação dos números romanos vai até qual número? Até o número 1000. Eu posso juntar eles para formar 3000? Posso. Só que não se conhece, por exemplo, eu também não conheço, né? Até porque também nunca me foi ensinado assim. Eu acredito que nem para você que com certeza já viu esse conteúdo, representações acima do número 3000. Se é que existe essa representação do número 3000. Normalmente não se passa disso.
Nem se chega a 3.000. Normalmente em exercícios costumam falar, por exemplo, se tratando de anos, 1900 e alguma coisa. Agora que a gente está no já de 2000 para cá, então MM e tantos quantos forem os números restantes lá. Isso aí pode? Pode, mas no sistema de representação romana, a gente só vai até, normalmente, até o número 2000. Não se conhece, nunca foi abordado, a menos que tenha alguma novidade aí na matemática, de que dentro do sistema de numeração romana tenha se achado algum outro número que possa representar outros milhares, né? 3.000, 4.000, 5.000, mas até lá eu desconheço e também não foi dessa forma que eu aprendi, muito menos da maneira que os seus professores também ensinaram para vocês, tá certo? Então eu vou continuar apagando aqui, vou representar agora. Se você pegou a ideia do 13, o restante é meio que decoreba, gente. Então significa que eu posso até resumir da seguinte maneira. O 20, o 30. Aí como é que eu falei? Que cada letra pode ser repetida até quantas vezes? 3. Então o 20 eu posso colocar como sendo XX. O 30, XXX. Lembrando que cada X é um número 10 que vai estar se somando. Se eu tivesse que representar aqui o número 26, coloco até aqui de lado, ó, 26, que seria o número XX, e o 6, como é que é representado? VI. Como é que é o número 29? 20xx, e o 9, como é 10 menos 1, vai ficar ix. Então a dica é sempre essa, ó. Os primeiros dois aqui nesse caso, 10 mais 10, 20. E esses outros dois aqui, 6. 5 mais 1, 20. E aqui no caso contrário, 10 menos 1, 9. 37. Seria como? X. O 7, como no caso é 5 mais 2, então vai ficar como? VI. Pronto. 30, 10 mais 10 mais 10, 7. 5 mais 1, 6 mais 1, 7. Tá certo? Beleza. Agora como é que seria o número 40? O 40, eu já não falei lá atrás que pelo fato do L representar 50, eu vou subtrair 10, então vai ficar aqui, ó, 50 menos 10. E aqui que eu disse, na representação lá, o 10, porém, nesse caso aqui, indicar uma subtração, vai ficar na frente de qual letra mesmo? L. XL. Tá? Aí a mesma ideia, 41, XL1, 44, XLV. E assim segue. 50 já representei, 60 já muda. O 60 como vai ser 50 mais 10, então a gente vai ter o que aqui? LX. Então sempre que a letra que você inicialmente aprendeu lá tiver na frente, você tem que reconhecer, da outra você tem que saber reconhecer se isso aqui na leitura vai indicar uma adição ou uma subtração. E aí, infelizmente, gente, é memorizando mesmo, tá? É com base na recapitulação, revendo exercícios para você sempre acabar relembrando desse conteúdo. 70 e 80. 70 é 50 mais 20, então já vou colocar logo direto, ó. 50 com mais 10, 60, com mais 10, 70. 80, 50 mais 30, né? Então vai ser o 70 mais 10. Então eu vou repetir mais um X aqui. Beleza. 90, aí já muda a história. O 90, como eu posso dizer que é 100 menos 10, isso aqui vai ficar igual a como mesmo? O 10 na frente do
100, XC, tá? XC. Então, se fosse que representar aqui, o número 128, como é que ficaria a nossa representação? Como é 100 mais 20 mais 8, como você vai fazer... Eu só vou estar melhor dizendo, eu vou reconstruir o que eu estou dizendo. Eu só estou fazendo essa decomposição de números para a gente depois só acabar juntando, mas assim como eu fiz com esses aqui, ó, nem decompus número nenhum. A ideia é só mesmo aqui para você visualizar melhor essa questão da somatória. Então, o C é 100, o 20 é como? XX e o 8, V, I. Então, ó, I. Então, é C, X, V, I. Então, o principal problema da numeração romana é esse, porque vai chegar um determinado ponto onde eu vou ter um número tão grande que vai ter exatamente uma quantidade de letras grandes também, em relação à representação por cada uma dessa decomposição de números. Centena, dezena, unidade. Depois milhar, centena, dezena, unidade. E aí que fica um pouquinho mais trabalhoso para o aluno, mas nada de difícil, tá? Depois aqui eu posso passar um momento rapidinho, em relação a qualquer número romano que eu colocar para a gente acabar identificando, tá certo? Então, beleza, 128. 200 e 300. Como eu falei, cada letra dessa pode ser repetida até 3 vezes, então 200 seria CC, porque 100 mais 100, 200. E o 300 seriam quantos Cs? 3 Cs. Então, ó, C. Isso aqui é extremamente correto. Vamos pegar aqui, Jack. Vamos representar aqui agora o número 400. Pessoal, seção lá de dúvidas PAS 998136865. Em relação lá ao Facebook, materiais sempre disponíveis, tá? Na medida do possível aí também vou criar mais uma lista de exercícios para já estar pronto o mais rápido possível e disponibilizada lá na página do Facebook. Seção lá do PAS, eu quero que cheguem dúvidas para mim, eu preciso saber se vocês estão entendendo aí a matéria e eu preciso que, se você der aquela reforçada aí pro tiozão aqui, indica lá o canal pra gente, indica lá que é um prazer muito grande eu estar sempre disponível aí para estar ajudando vocês na medida do possível rumo à sua aprovação, tudo bem? Então vamos lá, ó, número 400. Como eu falei, ó, como é que vai ser a representação do 400? Não é justamente a diferença do 500 do 100? Beleza. 500 menos 100. Então, como é que eu vou representar ele aqui agora? Ó? Quem é que eu vou colocar na frente primeiro? O meu menor número. Então, eu vou colocar o C. E aí, como é que era a representação do 500? D. Olha só, CD. Que coincidência, né? Lembra aí, então, o número 500 é aquilo que, com certeza, muito dificilmente você que é mais jovem hoje em dia já ouviu ou nem ouviu falar desse equipamento, né? A minha época é bastante aí utilizado para ouvir músicas. Hoje em dia acho que isso aqui deve ser artigo de relíquia, artigo de colecionadores. Então o número 400 a gente representa como sendo CD, lembre disso, CD. Então o 500 é a letra D, 600. Como é 500 mais 100, então a gente agora vai inverter. O que era CD, lembra aí, ó, DC. E olha só, DC, depois de Cristo. Então fica aí o mnemônico, fica aí a chave para você, a dica para você entender. 600, depois de Cristo. 700, como eu falei agora, ó, não é 500 mais 100 mais 200? Ou 500 mais 100 mais 100? DC, C. E 800?
500 mais 300. Então vai ficar o D mais quantos Cs? 3. D, C, C. Beleza. 900. Não é justamente a representação de quem? 1000 menos 100. Então a gente vai representar como sendo o C na frente de qual letra? O M. CM. Tá certo? E era isso que eu tinha para falar de números romanos como sendo as principais formas de alguns números que com certeza você aprendeu lá no início da vida de matemática. Com certeza daqui talvez deve ter sido um dos primeiros tópicos quando você estava lá no primeiro, até antes, né? Talvez lá no Jardim 3. Acredito eu que não. Mas é fato que pelo menos no segundo ano do ensino fundamental 1, que é a antiga primeira série, com certeza você viu esse conteúdo aqui, números romanos. O que eu vou falar agora do vídeo? Eu vou mostrar algumas representações de números romanos e a gente vai identificar que números são esses na forma cardinal. Toda vez quando você escutar números cardinais, é essa a representação normal que você aprendeu durante a vida inteira.